Você já notou como algumas mulheres parecem vencer o dia antes mesmo dele começar, enquanto outras correm atrás do relógio desde o momento em que abrem os olhos? Você já parou para pensar por que, vivendo no mesmo país, tendo as mesmas 24 horas, algumas mulheres chegam aos 60 anos com uma casa organizada, um casamento firme, uma vida financeira estável e uma paz que parece sobrenatural, enquanto outras, com a mesma idade, ainda estão correndo atrás do tempo, da paz, do dinheiro, do próprio corpo, da própria alma? A diferença não está no dinheiro que elas têm, não está na sorte, não está nem mesmo na quantidade de filhos ou no tipo de marido. A diferença está em uma única coisa que o mundo moderno te ensinou a desprezar e que as donas de casa japonesas, por trás de suas portas silenciosas, nunca abandonaram. E o mais impressionante é que essa verdade que elas guardaram no Oriente é exatamente a mesma verdade que a Bíblia ensina há milênios e que a maioria das mulheres cristãs do Brasil esqueceu. Hoje eu quero te mostrar o que acontece com duas mulheres idênticas, vivendo a mesma vida, em lares parecidos, casadas com homens parecidos, mas que um dia, aos 47 anos, foram colocadas diante de uma escolha. Uma delas ouviu o chamado de Deus e obedeceu. A outra ouviu, mas preferiu apertar o botão soneca mais uma vez. E 10 anos depois, você não acreditaria que elas começaram do mesmo ponto. Existe um princípio esquecido nas Escrituras que se chama, nos círculos cristãos mais antigos, de o sistema das 3 alvoradas. Esse sistema não foi inventado por coach nenhum. Não veio do Japão, não veio da Suíça, não veio de nenhum guru moderno. Ele vem direto da palavra de Deus, das páginas gastas dos Salmos, do livro de Marcos capítulo 1, onde está escrito que Jesus, de madrugada, muito cedo, ainda escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esse sistema é composto por 3 etapas espirituais, que toda mulher que deseja viver no propósito de Deus precisa atravessar. A primeira etapa se chama a alvorada da rendição, quando a mulher aprende a obedecer antes de entender. A segunda etapa se chama a alvorada da multiplicação, quando ela começa a usar o tempo que conquistou para abençoar outros. E a terceira etapa se chama a alvorada do descanso, quando mesmo acordando às 5, ela vive em paz, porque aprendeu que o descanso verdadeiro não é na cama, é na confiança. As donas de casa japonesas, mesmo sem conhecer as Escrituras, praticam a primeira etapa há séculos, e é por isso que suas casas são santuários e suas famílias, colheitas. Mas uma mulher cristã que descobre esse sistema não apenas organiza a casa, ela redesenha o próprio destino. Por isso eu te convido a deixar seu like agora, comentar aqui embaixo qual é a área da sua vida que você mais deseja transformar, seja a casa, as finanças, o casamento, a saúde, a fé. E vamos juntas mergulhar nessa história que vai te mostrar o que acontece quando uma mulher diz sim ao relógio das 5 da manhã e o que acontece quando ela diz não. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho e acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado. É simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Agora deixa eu te apresentar a Marta, ou melhor, as 2 Martas. Porque essa história, apesar de parecer ficção, é a realidade de milhões de mulheres brasileiras. E talvez, quem sabe, seja a sua história também. Marta tinha 47 anos quando tudo mudou. Ela morava em uma casa de 3 quartos, em um bairro de classe média no interior do Brasil. Era casada há 24 anos com Sérgio, tinha 2 filhos já adolescentes, trabalhava em um escritório de contabilidade como auxiliar administrativa. E há pelo menos uma década vivia aquela sensação que muita mulher conhece e não sabe nomear. A sensação de estar apagando incêndios o dia inteiro, sem nunca conseguir construir nada. A casa vivia em um estado de bagunça controlada, aquela bagunça que não é sujeira, mas também não é ordem.
é só o acúmulo de coisas que ninguém tem tempo de guardar. As contas do mês sempre venciam antes do salário chegar, e quando chegava, já estava comprometido. O casamento tinha virado uma convivência funcional, sem brigas, mas sem entusiasmo. E a vida espiritual de Marta, que um dia foi vibrante, tinha se resumido a ir à igreja aos domingos, cantar os louvores, ouvir a pregação, voltar para casa e não pensar mais em Deus até o próximo domingo. Marta tinha tentado mudar. Como ela tinha tentado! Começou 3 planos de finanças, 4 dietas, 2 academias, comprou 5 agendas diferentes nos últimos 2 anos, assistiu a dezenas de vídeos no YouTube sobre organização, anotou receitas, baixou aplicativos de oração, comprou devocionais que nunca terminou. Tudo durava entre 3 dias e 2 semanas. Depois, a rotina voltava a engolir tudo. Ela orava às vezes pedindo para Deus mudar a vida dela, mas aquelas orações eram mais um desabafo do que uma entrega. Ela queria que Deus fizesse sozinho, sem que ela precisasse acordar cedo, sem que ela precisasse sair da zona de conforto, sem que ela precisasse abrir mão do tempo que tinha conseguido espremer para as séries da noite e o celular na cama. E foi num domingo de março, depois de um culto comum como outro qualquer, que uma senhora chamada Dona Yoshiko se aproximou dela no cafezinho da igreja. Yoshiko era uma senhora japonesa de quase 80 anos, descendente de imigrantes, viúva há 15 anos, cristã há mais de 50, e conhecida na comunidade por uma coisa que todo mundo comentava em voz baixa: a serenidade. Dona Yoshiko não se abalava, não reclamava, não corria, e tinha uma casa que, segundo quem já tinha visitado, parecia um pedaço do céu, simples, silenciosa, perfumada, sem excessos, com flores frescas sempre na mesa e uma Bíblia aberta na janela. Marta, posso te dizer uma coisa? Dona Yoshiko disse, segurando a mãozinha dela com firmeza. Eu olho para você e vejo uma mulher cansada, uma mulher boa, mas cansada. E sabe qual é a diferença entre uma mulher cansada que floresce e uma mulher cansada que murcha? É uma única hora do dia. É a hora das 5 da manhã. Marta riu, um riso meio amarelo. Ai, Dona Yoshiko, eu não sou dessas, não. Eu mal consigo levantar às 7. E a velha senhora, sem soltar a mão dela, respondeu. Eu sei que você não é, mas Deus está te chamando para ser. E você tem uma escolha para fazer essa semana. Ou você atende o chamado dele, ou você continua exatamente onde está pelos próximos 10 anos. Não existe meio termo. A mulher que não acorda com Deus, acorda com o mundo, e o mundo é cruel com quem chega atrasado. E então, Dona Yoshiko entregou a ela um pequeno caderno com uma capa de linho azul claro e disse: Existem 3 alvoradas na vida de uma mulher que decide seguir a Cristo. A primeira é a mais dura, porque ela destrói tudo o que você acha que sabe sobre descanso. Mas sem ela, as outras 2 nunca chegam. Se você aceitar, me procure na quinta-feira, às 6 da manhã na minha casa. Se não aceitar, tudo bem. Eu continuo orando por você. Agora imagine comigo. Imagine que nesse exato ponto da história, o tempo se divide em 2, como se Deus tivesse permitido que a gente olhasse, de cima, para 2 vidas paralelas da mesma Marta. A Marta A, que vai ouvir o chamado e obedecer, e a Marta B, que vai ouvir, sorrir, agradecer e continuar apertando soneca. E é a partir daqui que você vai entender por que a Bíblia diz no livro de Provérbios que a mulher diligente edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derriba. As 2 Martas estão vivas. As 2 estão em você. E a única pergunta que importa é: qual delas você vai alimentar? Na Marta A, a linha do tempo da obediência, a quinta-feira chegou com frio e resistência. O despertador tocou às 4h45 e o corpo dela gritou por mais 10 minutos. Mas ela tinha feito uma promessa. E, tremendo, levantou. Chegou na casa de Dona Yoshiko às 6 em ponto, com o rosto marcado pelo travesseiro e o cabelo mal penteado. A velha senhora abriu a porta, sorriu e disse: Bem-vinda à primeira alvorada. Agora senta aqui e entenda uma coisa antes de qualquer outra. Nessa etapa você não pergunta por quê. Você só obedece. Nessa etapa você não improvisa. Você repete. Nessa etapa você não espera resultado. Você espera Deus.
E se você aguentar essa primeira alvorada por 3 meses, sem desistir, eu te garanto, em nome de Jesus, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E então, ela apresentou o que chamava de as disciplinas da alvorada. Eram coisas tão simples que Marta quase riu. Acordar às 5, sem exceção. Lavar o rosto com água fria. Vestir uma roupa digna, não um pijama velho. Abrir a Bíblia e ler um capítulo de Provérbios. Orar por 15 minutos, não pedindo, mas agradecendo. Arrumar a cama imediatamente. Limpar a pia da cozinha antes do café. E organizar uma única gaveta, uma única prateleira, um único canto da casa por dia. Nem mais, nem menos. Marta voltou para casa achando aquilo ridiculamente insuficiente. Isso vai mudar minha vida? Arrumar uma gaveta por dia? Ler Provérbios? Eu preciso de um milagre, não de uma gaveta. Mas ela tinha prometido 3 meses. E nas primeiras 2 semanas foi um inferno. O corpo protestava, a mente inventava desculpas, a cama parecia uma cola. Houve manhãs em que ela chorou no banheiro, sem saber se continuaria. Mas ela continuou. E na 3ª semana, algo começou a se mover. A casa, aos poucos, gaveta por gaveta, começou a respirar. O marido percebeu. Os filhos comentaram. E dentro dela, algo mais profundo começou a acontecer. Ela começou a reconhecer a voz de Deus nas madrugadas. Aquelas manhãs silenciosas, antes do mundo acordar, eram como se Deus sussurrasse coisas que ela nunca tinha ouvido antes. Enquanto isso, na Marta B, a linha do tempo da desobediência, a quinta-feira também chegou. O despertador não tocou, porque ela nem tinha colocado. Ela acordou às 7, correu para o trabalho, mandou uma mensagem para a dona Yoshiko, dizendo que estava tudo muito corrido, que talvez na semana seguinte. A velha senhora respondeu apenas com um versículo. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Marta B. leu, sorriu, achou bonito e voltou para a vida. A casa continuou bagunçada. As contas continuaram no vermelho. O casamento continuou morno. E o tempo, aquele ladrão silencioso, começou a contar. 3 meses se passaram. Na vida da Marta A mudança era visível. Ela tinha perdido 5 quilos sem dieta nenhuma, só porque estava comendo com mais consciência nas manhãs calmas. A casa inteira estava organizada, gaveta por gaveta, canto por canto. Ela começou a guardar dinheiro pela primeira vez em anos, porque acordar cedo dava tempo de planejar o dia. E planejar o dia economizava centenas de reais em pequenas decisões. O marido, Sérgio, começou a olhar para ela de um jeito diferente. Aquele jeito que ele tinha quando namoravam. E mais impressionante, ela tinha terminado de ler 2 livros da Bíblia inteiros, algo que ela não fazia desde a juventude. Dona Yoshiko, em uma das manhãs, olhou nos olhos dela e disse: Você sentiu? Isso é a primeira alvorada. Deus honra quem o honra primeiro. Está escrito em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo que as mulheres correm atrás o dia inteiro, Marta, Deus dá de presente para quem o procura na madrugada. E ela citou com os olhos marejados um princípio do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que ela tinha lido anos antes. Os hábitos diários repetidos sem glamour criam caminhos no cérebro que se tornam autoestradas neurológicas. O que você repete por 90 dias, seu cérebro passa a fazer sem esforço. Mas o que Deus te dá na madrugada, Marta, não é só um caminho neurológico. É um caminho espiritual. É uma estrada que liga a sua alma ao trono. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Enquanto isso, a Marta B, nos mesmos 3 meses, tinha acumulado mais 2 dívidas no cartão, tinha começado e abandonado mais uma academia, tinha brigado 2 vezes com o marido por causa de dinheiro e tinha parado de ir à igreja por alguns domingos porque estava muito cansada.
A vida dela não estava pior do que 3 meses antes, mas também não estava melhor. Estava exatamente igual. E é isso que a maioria das mulheres não percebe. A desobediência raramente faz a vida explodir de uma vez. Ela faz a vida apodrecer devagar, silenciosamente, como uma fruta esquecida no fundo da fruteira. 6 meses se passaram na linha da Marta A. E agora, algo curioso começou a acontecer. Ela, que antes era a aluna, começou a ser procurada por outras mulheres da igreja. Marta, como você está tão bem? O que você fez? Me ensina. E Marta sorria, porque sabia que ainda estava só no começo. Dona Yoshiko, num encontro de sábado, disse a ela: agora você está pronta para a segunda alvorada, porque existe um inferno, Marta, em que muita cristã vive, e eu chamo esse inferno de a prisão das eternas aprendizes. São mulheres que conhecem versículo, conhecem pregação, conhecem louvor, mas que nunca saíram do lugar porque nunca colocaram em prática. Tiago 1,22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e os pés andando nela. Você passou da primeira. Agora vem a segunda. A segunda alvorada, Dona Yoshiko explicou, era a alvorada da multiplicação. Na primeira você aprendeu a obedecer. Mas se você parar aí, você vai ser uma serva obediente. E Deus não te chamou para ser só serva. Ele te chamou para ser filha coerdeira. E filha coerdeira multiplica. Lembra da parábola dos talentos em Mateus 25? O servo que enterrou o talento, mesmo sendo obediente em guardar, foi chamado de mau e negligente. Porque Deus não quer só que você guarde o que Ele te deu. Ele quer que você multiplique. Marta ficou confusa. Mas, Dona Yoshiko, eu ainda tenho tão pouco. Minha casa está organizada, minhas finanças estão melhorando, mas eu ainda não sobra quase nada. Como eu multiplico? E a velha senhora, com aquele sorriso de quem já tinha vivido essa conversa muitas vezes, respondeu: a viúva do templo tinha só 2 moedas, Marta, e Jesus disse que ela deu mais do que todos. Deus não pede o seu muito, Ele pede o seu tudo. Comece a usar o tempo que você conquistou na alvorada para abençoar outra mulher. Comece a ligar para aquela amiga que você sabe que está sofrendo. Comece a levar uma marmita para aquela vizinha que está passando por dificuldade. Comece a ensinar, mesmo sem se achar mestra, o pouquinho que você já aprendeu. E observe o que Deus faz. Marta começou naquela mesma semana a dar 1 hora das suas manhãs para orar por uma mulher específica da igreja que estava doente. Depois começou a mentorar informalmente 2 amigas que pediram ajuda. Em 3 meses, ela tinha 5 mulheres que se reuniam com ela aos sábados para estudar a Bíblia. E foi exatamente nesse período que aconteceu o momento crucial. Uma dessas mulheres, agradecida, indicou Marta para uma vaga em uma empresa maior, com salário 40% maior do que o atual. Sem que Marta tivesse procurado, sem que tivesse sequer pensado em mudar de emprego. Como está escrito em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á medida boa, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão no vosso regaço. Enquanto isso, na linha da Marta B, 6 meses eram 12. 1 ano inteiro tinha passado. E ela, agora com 48 anos, começou a sentir aquela angústia silenciosa que mulheres nessa idade conhecem bem. A sensação de que o tempo está passando rápido demais, de que ela está perdendo algo, de que os sonhos de juventude estão virando lembranças. O cabelo começou a ficar grisalho e ela não teve tempo de cuidar. As contas acumularam mais uma dívida. O marido ficou cada vez mais distante e uma noite, deitada na cama, com o celular na mão, ela lembrou, por um segundo, da conversa com Dona Yoshiko. Será que eu deveria ter tentado? Mas o sono venceu e ela apagou o celular e dormiu. E amanheceu às 7. 2 anos se passaram. E agora Dona Yoshiko tinha uma última coisa para ensinar a Marta A. Ela estava doente, frágil, mas com uma paz no olhar que parecia não ser desse mundo. Chamou Marta para sua casa, sentou com ela na varanda e disse: tem uma terceira alvorada, Marta, e essa é a mais difícil de todas, apesar de parecer a mais fácil. 99% das cristãs param na segunda. Elas sabem obedecer, sabem servir, mas ainda carregam o fardo da ansiedade, do controle, do medo. Elas fazem tudo certo, mas vivem preocupadas. Elas confiam em Deus, mas também não largam o volante.
A terceira alvorada é a do descanso. É quando você acorda às 5, faz tudo o que tem que fazer, mas o faz com as mãos abertas, não fechadas. É quando você entende que o resultado não depende de você. Você planta, Deus dá o crescimento. E ela contou uma história pessoal. O filho caçula dela, quando tinha 30 anos, tinha se afastado de Deus e entrado no alcoolismo. Por 10 anos ela orou, chorou, jejuou. E um dia, numa madrugada, Deus falou no coração dela: Yoshiko, ele é meu filho antes de ser seu. Descansa. E ela descansou. Não parou de orar, mas parou de se desesperar. E 2 anos depois, ele voltou, curado, restaurado, e hoje é pastor. O descanso, Marta, não é preguiça, é confiança. Está em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o momento culminante chegou quando, algumas semanas depois, Sérgio, o marido de Marta A., perdeu o emprego inesperadamente. Antigamente, esse tipo de notícia teria jogado Marta em pânico. Mas dessa vez, ela respirou, orou e continuou acordando às 5. 3 semanas depois, Sérgio recebeu uma proposta melhor do que a anterior. E Marta entendeu, naquele dia, que tinha atravessado a terceira alvorada. Como está escrito em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E não é coincidência que a ciência moderna, no livro Mindset de Carol Dweck, confirme o que a Bíblia ensina há milênios. A mente que vive em confiança produz significativamente menos cortisol, o hormônio do estresse, do que a mente que vive em controle. Deus não te chamou para viver controlando. Ele te chamou para viver confiando. 10 anos se passaram. Marta A., agora com 57 anos, tinha se tornado uma mulher de referência na comunidade. Não porque tinha ficado rica, mas porque tinha ficado inteira. A casa dela era, como Dona Yoshiko tinha sido um dia, um pedaço de céu. Os filhos adultos voltavam sempre para as manhãs na casa da mãe. O casamento com Sérgio, depois de ter atravessado a crise do desemprego juntos, estava mais forte do que nunca. As finanças, graças à disciplina da alvorada e ao princípio do dízimo que ela tinha adotado aos 48 anos, eram estáveis, com reserva e sem dívidas. E dezenas de mulheres, jovens e mais velhas, passavam pela casa dela todas as semanas pedindo o mesmo que ela um dia tinha pedido. Marta, me ensina como você faz. E ela sempre respondia a mesma coisa. Eu acordo às 5, mas não por causa das japonesas, por causa de Deus. Está em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. E ela ria e dizia: Deus abriu janelas na minha vida que eu nem sabia que existiam, mas Ele só abre janelas para quem acorda antes do sol. E essa mesma verdade se aplica a tudo. Marta sempre dizia: se você quer transformar suas finanças, a primeira alvorada é obedecer em dizimar e guardar. A segunda é multiplicar ajudando outros. A terceira é descansar confiando. Se você quer transformar seu casamento, a primeira alvorada é obedecer em servir. A segunda é multiplicar amando sem esperar. A terceira é descansar confiando que Deus trabalha no coração do outro. Se você quer transformar sua saúde, a primeira alvorada é obedecer aos sinais do corpo. A segunda é multiplicar cuidando dos seus. A terceira é descansar sem ansiedade. Se você quer transformar a educação dos seus filhos, o mesmo. Se você quer transformar sua vida espiritual, o mesmo. O caminho é sempre o mesmo. Como está em Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E agora vem a verdade que queima. A verdade que a maioria das mulheres cristãs do Brasil não quer ouvir. A maioria das mulheres que estão me ouvindo agora nunca vão experimentar transformação verdadeira. E não é porque elas não amam Deus, é porque elas se recusam a passar pela primeira alvorada. Elas querem os frutos da terceira alvorada sem pagar o preço da obediência da primeira. Elas querem a paz do descanso sem passar pela disciplina da madrugada.
E o mundo moderno tem alimentado essa mentira de que Deus quer que eu seja feliz do meu jeito, de que graça significa que eu não preciso me esforçar, de que, se é para ser, será, eu não preciso fazer nada. Isso é uma mentira do inferno, uma mentira confortável, uma mentira que faz você adormecer espiritualmente enquanto a vida passa. Jesus mesmo disse em Mateus 7:21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não há atalho, nunca houve, nunca haverá. Existe um único caminho, acordar, obedecer, servir, descansar. E esse caminho, como Wallace Wattles escreveu no livro A Ciência de Ficar Rico, é um princípio universal. Há um poder certo de operar de maneira certa para aqueles que agem de maneira certa. Os que pensam certo sem agir certo permanecem no mesmo lugar. Os que agem certo em conformidade com o princípio prosperam infalivelmente. Traduzindo para a linguagem bíblica, fé sem obras é morta, diz Tiago 2,17. Então, se você quer de verdade atravessar as 3 alvoradas e se tornar a Marta A da sua própria história, aqui está o plano, e ele cabe em 7 passos simples. Primeiro, escolha uma única área da sua vida para entregar a Deus essa semana. Pode ser a casa, pode ser as finanças, pode ser o casamento, pode ser a saúde, mas escolha uma. 2 é demais. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio específico que Deus ensina sobre essa área. Não o princípio do mundo, não o princípio do YouTube, o princípio de Deus. Terceiro, entre na primeira alvorada com humildade completa. Acorde às 5, sem discussão, sem soneca, sem negociar, por 90 dias. Quarto, continue até que a primeira alvorada esteja profundamente instalada no seu corpo, na sua mente e na sua alma. Quinto, entre na segunda alvorada, comece a usar o que você conquistou para abençoar outra mulher, uma amiga, uma irmã, uma vizinha. Sexto, continue nessa multiplicação por meses, talvez anos. Sétimo, um dia, sem perceber, você vai acordar numa madrugada qualquer e vai descobrir que chegou na terceira alvorada, que você não se desespera mais, que confia, que descansa. E aí você vai entender o que José entendeu na prisão, o que Davi entendeu na caverna, o que Daniel entendeu na cova dos leões, o que Ruth entendeu nos campos de Boaz. Deus não abandona quem acorda com ele. Como James Clear escreveu em Hábitos Atômicos, você não sobe até o nível dos seus objetivos, você desce até o nível dos seus sistemas. E o sistema mais antigo do mundo, meu amor, é o sistema da madrugada com Deus. Marta viveu até os 84 anos. Morreu em paz numa manhã de abril, depois de ter acordado às 5, tomado seu chá, lido seu salmo e se deitado para descansar um pouco. Naquela manhã, antes de fechar os olhos pela última vez, a neta, Beatriz, que morava com ela nos últimos anos, perguntou: Vó, qual foi o seu maior arrependimento? E Marta, com aquela serenidade de quem já tinha atravessado as 3 alvoradas muitas vezes, respondeu: não ter confiado em Deus mais cedo. Eu perdi 47 anos, Bia. 47. Se eu tivesse começado aos 25, imagina o que Deus teria feito. Mas Ele é tão misericordioso que pegou os anos que sobraram e multiplicou como se fossem uma vida inteira. Não importa a idade que você começa, importa que você comece. Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável. E foi com essas palavras que ela partiu, deixando registrado em seu diário, que a família preservou, o versículo de 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E na linha da Marta B, 10 anos também passaram. Ela estava com 57 anos, divorciada há 2, com uma dívida de R$80 mil, morando num apartamento alugado, os filhos distantes, a saúde debilitada pela pressão alta e uma sensação constante de que a vida tinha passado sem que ela tivesse vivido. E num domingo qualquer, depois de um culto que ela tinha voltado a frequentar porque não tinha mais para onde ir, uma senhora se aproximou dela no cafezinho. Minha filha, posso te dizer uma coisa?
eu olho para você e vejo uma mulher cansada. E ali, naquele momento, Marta B. começou a chorar, porque reconheceu as palavras, e porque entendeu, naquele instante, que Deus, em sua infinita misericórdia, estava dando a ela uma segunda chance. Aos 57 anos, com tudo perdido, mas com a mesma escolha diante dela, a mesma escolha que Ele está dando para você agora. Porque o sistema das 3 alvoradas não é sobre mudar as suas circunstâncias, meu amor. É sobre quem você se torna no processo. É a diferença entre a mulher ansiosa, controladora, sempre apressada, sempre atrás do tempo, sempre se culpando, e a mulher confiante, serena, organizada, que acorda antes do sol e se deita em paz com Deus. É a diferença entre chegar aos 60 anos dizendo, eu não tive tempo, e chegar aos 60 anos dizendo, Deus honrou o meu tempo. Que a pergunta espiritual que eu te faço agora, olhando nos teus olhos através dessa tela, é: você é a mulher disposta a obedecer antes de entender? Ou você ainda está procurando um atalho, um método mais fácil, uma forma de transformar a vida sem pagar o preço da alvorada? Porque você pode passar os próximos 5 anos procurando a fórmula mágica, o curso perfeito, o método definitivo, pulando de uma coisa para outra. Ou você pode passar os próximos 5 anos pagando o preço da transformação real. Vai ser o mesmo tempo. Vai passar do mesmo jeito. A diferença é que no final dele, uma Marta vai estar exatamente onde está hoje e a outra vai estar em outro universo. A transformação está esperando, meu amor, mas Deus não vai te forçar. Ele respeita a sua liberdade. Você precisa escolher obedecer. Como está escrito em Jeremias 6,16, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. E antes de eu ir, eu quero que você faça 3 coisas. Primeira, ativa as notificações desse canal, porque os próximos vídeos vão ser sobre como aplicar o sistema das 3 alvoradas em cada área específica da sua vida, e você não quer perder. Segunda, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual é a área da sua vida que você vai transformar usando o sistema das 3 alvoradas. Escreve: eu vou começar pela minha casa, ou eu vou começar pelas minhas finanças, ou eu vou começar pela minha fé. Escreve com fé, e eu vou ler e vou orar por você, um por um. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Terceira coisa, eu quero te agradecer, de coração, porque você chegou até aqui, até esse ponto do vídeo, e isso é raríssimo. A maioria das pessoas desiste aos 3 minutos. Você chegou ao final e isso já diz tudo sobre quem você é. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. E Deus vê isso. E Ele honra. Antes de eu ir, se inscreve no canal. Um clique só. E fica de olho, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Agora vai. Entra na primeira alvorada. Coloca o despertador para as 5 da manhã ainda hoje. E daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe sua jornada, que Ele levante em você a Marta A que existe dentro da Marta B, e que na madrugada de amanhã Ele te encontre acordada esperando por Ele. Até o próximo vídeo.